Bem-vindo para a segunda aula da semana Wikitech PHP. Então vamos ver o que vai ser abordado nesta aula. Na aula anterior implementamos a vitrine para listar os produtos que estão salvos no banco de dados. E nesta aula será integrado a nossa vitrine com o meio de pagamento. Qual meio de pagamento? Sendo o PicPay. E para realizar essa integração é necessário utilizar o curly. Portanto, vamos ver agora na prática como realizar essa integração. Para começar, eu pego o código-fonte da aula anterior. Então, eu tenho o código-fonte, incluindo o backup do banco de dados. Agora, esse backup eu preciso importar para uma base de dados. Start o servidor local. Após ter startado o servidor local, abro o localhost. Estou utilizando o AMP Server, por isso coloco o localhost. Abro o banco de dados, botão direito, abrir uma nova guia, realizo o login, usuário padrão do AMP Server é root, palavra passe sendo a senha em branco e o banco de dados MySQL. Tem o banco de dados MariaDB, deve ser selecionado MySQL. Tem a base de dados Selk, abro a base de dados Selk, preciso agora importar esse backup, então seleciono o caminho, pego o caminho, em seguida venho em importar, depois eu preciso escolher o arquivo e colo o endereço que eu havia copiado, portanto acesso o diretório Selk que está dentro do AMP Server, seleciono o arquivo Selk que é o backup do banco de dados, extensão SQL, abrir para importar, agora sim posso executar, após ter importado posso acessar o projeto, sendo o projeto que está dentro do diretório. Qual diretório? Eu criei o diretório Selk dentro do AMP Server. Então, significa que eu preciso colocar localhost e em seguida Selk. Agora, acessei o listar produtos. Esses produtos estão vindo do banco de dados, porque eu tenho essa tabela e essa tabela possui esses 4 produtos. São os mesmos 4 produtos que estão sendo listados. Eu quero visualizar os detalhes deste primeiro produto, em seguida clico em comprar e agora neste formulário, nesta página que eu preciso implementar o checkout. Abro no editor o nosso projeto, abrindo no editor eu tenho o projeto. Mas ao invés de eu implementar a integração do nosso projeto com o meio de pagamento, eu vou criar um arquivo separado. Depois eu transfiro para este arquivo checkout. O arquivo checkout refere-se a esta página. Somente depois que eu implementar em um arquivo separado e ter certeza que está funcionando a integração, aí sim eu transfiro para este arquivo. Porque eu implemento desta forma, fica mais fácil de explicar. Então, dou um Ctrl N para criar um novo arquivo, seleciono o PHP File, porque não quero a estrutura HTML, ou posso colocar a estrutura HTML, mas para ficar menos código não seleciono. Não vou poder utilizar caracteres especiais, tilde, cedilha, acento, não posso. Então, vai ser o exemplo de integração. E qual meio de pagamento que será utilizado? Será o PicPay. Então, coloco exemplo PicPay. É só um exemplo para testar que se realmente está funcionando corretamente. Então, eu posso pesquisar pelo meio de pagamento, pesquiso pelo PicPay Empresas. E para poder fazer a integração, você precisa ter uma conta do tipo empresa, não pode ser uma conta do tipo pessoa física. Aqui tem como criar quem não tem CNPJ. No entanto, como eu já tenho a conta, posso ir aqui na empresa, ou caso você já tenha o CNPJ, pode ir direto aqui em PicPay Empresas. Próximo passo, realizar o cadastro. Conforme eu já citei, caso você não tenha CNPJ, pesquisa por PicPay Empresas não tem CNPJ, algo do gênero. Abro o site, cadastro-se. Importante, após cadastrar-se, pode demorar um tempo para a aprovação. Então, eu não sei qual é o prazo para aprovação. Cada caso é um caso. Em seguida, como eu já tenho a conta, somente realizo o login. Primeiro, eu coloco o CNPJ, em seguida, o e-mail e a senha. Realizei o login e, em seguida, venho na parte de integrações. E na parte de integrações, primeiro eu tenho o token, importante, você tem seu token, é esse token que será utilizado durante a integração.
posso ir direto na documentação, botão direito, abrir nova guia e aqui temos como utilizar. Importante que você leia essa documentação, pode tomar um pouco do seu tempo, mas fica muito mais fácil para você compreender. Muitas vezes as suas dúvidas, a resposta está neste local, pode ser dúvidas simples ou complexas, e elas estão neste local. Tem os exemplo básico que você precisa enviar em formato, qual o formato que você deve enviar, aqui temos o formato JSON, em seguida como que ele retorna as informações, qual método que deve ser utilizado. Em seguida temos um exemplo para qual URL que você deve fazer requisição, precisa enviar no header essas informações. Isso durante a aula vamos ver, consultar o status do pagamento e assim por diante. Dê uma olhada na documentação, isso aqui é muito importante. Então vamos começar já a implementar a nossa integração. Temos a parte aqui de requisição de pagamento, mas na parte de requisição de pagamento não temos essa parte do curly. Então eu posso copiar este curly somente isso, porque isso aqui eu vou precisar, então eu já deixo como cópia. Eu deixo na parte comentada, nessa parte, porque depois eu vou precisar disso. Deixo no momento e vou direto agora na parte do requisição de pagamento. Requisição de pagamento é um post importante, uma requisição do tipo post, método post, e para qual endereço que deve realizar a requisição? Para o endereço de pagamento, para este endereço. Eu preciso enviar os parâmetros, dê uma lida nessa instrução aqui, e o que eu preciso enviar? Preciso enviar referência, callback URL. O que significa isso daqui? O que essas posições? Essas posições significam, clicando aqui no esquema, referência ID, é o identificador, deve ser único, não pode repetir. Em seguida, callback, URL para qual o PicPay irá retornar a situação de pagamento. Então, você coloca o endereço do seu site, return URL, URL para qual o cliente será redirecionado, o valor que o usuário deve pagar deve estar separado pelo double, isto é, separado pelo ponto, não pode colocar R$20,51, deve ser R$20,51. O double, então, é separado pelo ponto, ou, por exemplo, R$10.057, então, 10.000,51. Você não pode colocar 10.000, por exemplo, 10.000,57. Não pode colocar a vírgula, você coloca o ponto no lugar da vírgula. Valor pagamento em reais, quando vai vencer, então quando a ordem de pagamento irá expirar, você deve enviar em formato ISO, neste formato, em seguida as informações referente objeto contendo as informações do comprador, as informações do seu cliente. Então, aqui um novo objeto internamente, first name, last name, é isso que temos no nosso formulário, last name, first name, CPF, telefone e e-mail, document, que refere-se ao CPF, e-mail e o telefone. O nosso campo está recebendo o DDD, em seguida o número do telefone. Correto, isso já o nosso projeto está preparado. Mas conforme eu citei, quero fazer uma integração fora em um arquivo separado, neste exemplo PicPay. E será utilizado o curly fazendo requisição para esse endereço. Então, podemos começar a utilizar o curly. Primeiro, preciso iniciar o curly. Se eu não iniciar, eu não posso utilizar o mesmo. E para iniciar, eu utilizo o seguinte. Primeiro, eu crio uma variável que vai receber o curly. Você pode criar o nome da variável que você quiser. Eu crio o ch, sendo o nome mais utilizado nos projetos. Curly, em seguida, init para iniciar. Inclusive, o NetBeans está apresentando. Então, eu estou iniciando o curly. O alerta que o NetBeans apresenta, ele tem a explicação. Init, iniciei o curly, posso começar. Primeiro eu indico que este curly vai fazer uma requisição, então URL de requisição, para qual URL que ele vai fazer a requisição? Vai ser para a URL do PicPay. Qual era a URL?
esta URL que eu copiei aqui acima. Para isso, utilizo curly, porque eu agora quero utilizar o curly set top. Primeiro eu preciso enviar a variável que possui o curly e em seguida a condição e o próximo passo é o valor. O NetBeans colocou corretamente a variável, agora qual é a opção? Eu quero enviar a URL, então preciso indicar curly opt e em seguida URL. Eu quero enviar a URL. Desta forma, seleciono a opção, preciso enviar o valor e o valor refere-se à URL. Eu copio esta URL e por que eu finalizo aqui no pagamento? Porque eu sei que finaliza no pagamento. Caso eu retorne na documentação, ele indica que é o método post e o endereço é esse endereço. Então, devo chegar somente até essa parte. Eu estou chegando somente a essa parte? Sim, até essa parte. Copio e colo porque eu quero enviar este valor. Entre aspas simples, somente dentro do aspas simples. Ponto e vírgula para finalizar. Já estou enviando a URL. O próximo passo é o parâmetro de resposta. Então, coloco o comentário. Importante que você sempre coloque o comentário nas suas palavras. Então, o enviar, melhor colocar, porque fica melhor. Ou parâmetro de resposta já é o suficiente. Mas você coloca em suas palavras. Novamente, eu utilizo o curly set top. E neste curly set top, primeiro a variável que possui o curly, em seguida a opção. Eu quero indicar agora referente à resposta, à transferência, então preciso colocar curly opt novamente, refere-se ao return transfer, ele está apresentando, sim, o NetBeans está apresentando a opção, e eu indico true. Então, o parâmetro refere-se true, verdade. Depois eu preciso verificar em relação ao SSL, porque caso o seu projeto não tenha SSL, é claro, enquanto você estiver desenvolvendo, não é necessário colocar o SSL, mas quando você colocar em produção, é recomendado, ou melhor, obrigatório o seu projeto ter SSL. Vamos ver, enviar o parâmetro referente ao SSL, porque eu estou digitando e falando ao mesmo tempo, posso não digitar corretamente. O SSL é o seguinte, por exemplo, aqui no nosso projeto atualmente, caso eu copie esse endereço, eu copio esse endereço, colo e depois eu venho no PicPay. A mesma coisa, pego o endereço do PicPay, copio só para vocês verem. Localmente só está HTTP, não tem o S. E no PicPay tem o HTTPS. Então, esse HTTPS, esse S, significa o SSL. Mas o seu site precisa ter o SSL instalado. Então, na hospedagem, você vê a documentação como instalar o SSL no servidor, na sua conta. Cada hospedagem tem suas particularidades. Então, é obrigatório você ter SSL no seu projeto. Vai funcionar sem o SSL? Vai, mas o SSL é para que as suas transferências, as suas transações sejam criptografadas. É importante que tenha o SSL. Então, preciso indicar curly underline set top. Primeiro envio o curly, NetBeans já colocou a variável correta, eu quero em relação ao SSL. Então, novamente, curly opt, em seguida underline, eu quero que verifique o SSL. SSL está apresentando muitas opções, o NetBeans, eu começo a digitar ou ver e ele apresentou, Verify Peer. Então, é esta opção que eu preciso. Eu quero que ele verifique SSL? Não, porque meu localhost, como vocês viram anteriormente, não tem o SSL. Então, eu coloco falso. Mas quando você colocar em produção, eu recomendo que o seu projeto tenha SSL e você precisa alterar para true. O próximo passo é enviar os dados da compra. Então, coloco já enviar dados da compra. E os dados da compra, em que formato eu devo enviar? Ainda não coloco curly porque eu preciso implementar. Retorno, eu preciso enviar esses dados. Então, posso selecionar em que formato que eu devo enviar, em formato JSON, mas eu preciso primeiro criar um array. Através do PHP eu consigo criar um array. E coloco aqui
dados da compra, indicando que aqui será implementado. Colo, primeiro eu crio uma variável e o nome da variável refere-se aos dados da compra dele, então vai ser referente à compra. Primeiro eu crio um array para depois converter para um objeto. Para criar um array, abro colchetes, finalizo colchetes, então temos a primeira parte do array, indicando que a posição referência, a chave no array referência, vai receber este valor. Lembram que este valor deve ser único, não pode repetir. Em seguida temos o endereço. Para que serve esse endereço? Você pode conferir aqui na documentação. Para que serve este endereço? O URL para o PicPay irá retornar a situação do pagamento e assim você pode ver todas as outras posições. Continuo, temos esta outra URL, então eu atribuo este valor para esta posição no array, em seguida o preço. O preço não pode ser separado pelo ponto, por exemplo, 10.156,57 centavos deve ser neste formato, você não pode colocar, então este sim, agora este não, por exemplo, 10.156,57 centavos. O nosso hábito é colocar neste padrão, em relação ao real, mas aqui você precisa enviar neste formato. Ao invés da vírgula, coloca ponto. E nesse ponto, para separar a milhar, você não utiliza. Então, expliquei em relação ao valor. Agora, quando está vencendo, também você deve enviar a data. Em qual formato? No formato ISO aqui. Qual formato ISO? ISO referente a esta ISO aqui. Depois temos os dados do cliente. Então, uma nova posição, um novo array. Vamos ter um array dentro de outro array. Então, agora crio esse novo array e finalizo este array. Primeira posição do array vai ser o nome, depois vai ser o sobrenome, o último nome. Temos o CPF sendo o documento, depois temos o e-mail e por último temos o telefone, enviando o DDD e também o 55 referente ao Brasil. Eu já tenho os dados da compra, então eu posso pegar agora esta variável e dar um var_dump para testar se realmente eu estou implementando corretamente. Salvo. Mas antes eu comento este curly. Todo este curly eu comento e deixo somente o var_dump. Preciso acessar agora esta página. Pego esse endereço, Ctrl C, abro uma nova guia, colo e agora eu preciso pegar o arquivo, o nome do arquivo. Exemplo PicPay e colo neste local. Exemplo PicPay, extensão PHP. Localhost, porque eu estou trabalhando localmente no AMP Server. Celc, porque é o diretório que eu criei. Em seguida, o nome do arquivo. Dei o var_dump, está imprimindo corretamente. Um array, depois outro array internamente possuindo as informações do cliente. Conforme já citei, este ID deve ser único, então aqui também deve ser único. O mesmo ID que você colocar aqui deve estar no mesmo aqui abaixo. Mas isso vamos trabalhar no decorrer da aula. No momento, ainda não preocupe-se com isso. Retiro o comentário. Posso agora enviar os dados da compra utilizando o curly. Então, continua a mesma coisa. Curly set top. Primeiro, a variável que possui o curly. Em seguida, o valor. Eu quero enviar os dados. Então, é curly opt. Significa os dados. Então, será um post fields. E em seguida eu quero enviar os dados que estão na variável, nesta variável que eu dei o var_dump. Mas esta variável é um array, ela possui um array. E qual formato que eu devo enviar? Confirmar, só para apresentar para vocês, em formato JSON. Então eu preciso converter o nosso array para este formato. Para isso utilizo o JSON underline encode. E qual o valor? O valor que está dentro desta variável, sendo o nosso array. Já estou enviando os dados para o PicPay. Agora eu preciso enviar
os headers. Quem que são esses headers? Vamos ver aqui na parte superior. Lembram que eu copiei, que eu setei que são necessários. O header, esses dois headers. Então, antes de começar a criar esses dois headers, eu crio uma variável com o nome de headers e ela vai ser um array. Então, começo ela como um array. Depois, esta variável, que é um array, vai ter mais uma posição no array e vai ter o seguinte conteúdo, que refere-se ao content, indicando que eu quero enviar os dados no tipo JSON. Então, copio e colo neste local. Depois também temos mais um headers, vai ser novamente um array, mais uma posição no array, e vai ter o seguinte valor, vai ter este valor, PicPay Token, em seguida você precisa colocar a sua chave. Então eu copio e colo neste local. E preciso agora colocar a chave. Qual chave que será atribuída neste local? Esta chave, esse token. Então você copia o token e cola neste local. Mas ao invés de colar, você pode colocar o seguinte. Cria uma variável, então com o nome de PicPay Token. Observem que ele não está identificando como uma variável. Por que não está identificando como uma variável? Porque eu coloquei aspas simples. Então, eu finalizo aspas simples e concateno texto, string e em seguida a variável. Pego agora esta variável na parte superior, antes dos dados da compra, eu crio ou coloco esta variável que refere-se, qual o nome que eu atribuí? Eu atribuí PicPay Token ou Token PicPay? PicPay Token. Por que ele não está apresentando aqui? Vamos dar um Ctrl espaço, ele não apresentou a variável, então eu preciso copiar. Ele deveria apresentar esta variável na parte superior aqui. Coloco a variável e esta variável vai receber um token. Este token, então, eu preciso retornar, porque eu copiei a variável. Você cola o token, é claro, eu não vou apresentar o meu token para vocês. Colei o token, então ele está dentro desta variável, eu posso continuar. Depois que eu indiquei qual é o token, eu preciso enviar este header. Como que eu envio? Utilizo o curly novamente, set top. Primeiro a variável que possui o curly, em seguida a opção, eu quero enviar o header, então curly opt, em seguida http e temos o http header. Talvez para vocês não está apresentando sim, mas é este aqui. E depois eu preciso enviar o valor, e o valor está dentro desta variável. O NetBeans completou corretamente. Agora eu preciso fazer a requisição para o PicPay. Então, utilizo o curly, em seguida exe para executar. Temos aqui, eu executo o valor que estiver dentro desta variável que possui o curly. E depois que ele retornar, eu atribuo para uma variável result. Somente faltou aqui colocar um comentário, então refere-se a fazer a requisição. Então é realizar a requisição. E a resposta que será retornada, em que formato que será retornado? Vamos ver a resposta que retornar. Somente eu seleciono o exemplo, porque daí é menor, menos espaço. Ele retorna quando houver sucesso, retorna status 200 e ao retornar o status 200 ele retorna os dados, é uma aplicação. Qual aplicação? JSON. Então eu preciso ler esses dados, eles vêm em formato de objeto, então abro chave, fecha chave e então significa que é um objeto. Tem o esquema indicando o que cada um retorna, quais são os valores que cada um retorna. Eu pego o exemplo e agora eu preciso ler esses valores. E para ler este valor, então eu faço o seguinte: ler o conteúdo da resposta. Para ler, eu utilizo JSON, vocês viram que eu apresentei, agora JSON decode, porque ele retorna um JSON, eu quero ler o valor que está em result, é somente result, é a variável result que eu criei aqui acima. E depois eu atribuo para uma variável dados do resultado. Eu atribuo para esta variável. E posso imprimir agora o valor. Para imprimir, eu posso dar somente um var dump, então imprimir o conteúdo da resposta.
dou um var dump e o var dump em date_result. É esta variável, correto? Então eu posso testar para ver se realmente eu consigo fazer a requisição corretamente para o PicPay. Neste arquivo, exemplo PicPay. Atualizo, então ele vai fazer a requisição. Já existe o ID de referência, então eu já testei nas aulas anteriores, já gravei outros tutoriais, então eu não posso utilizar este ID, porque eu já utilizei este ID. Caso no seu seja a primeira vez, você vai conseguir executar com sucesso, mas somente uma vez. Como eu já utilizei este ID, eu não posso utilizar novamente. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou implementar, gerar este ID de forma dinâmica. Então, venho na parte superior, depois dos dados da compra. Então, depois dos dados da compra, eu posso gerar o ID. Eu coloco antes dos dados da compra, depois do token. Então, subir na parte, começa os dados da compra. Eu posso subir mais um pouco, dados da compra. E aqui eu posso gerar esta chave única. Então, eu crio uma variável, referência ID vai receber o seguinte valor. Utilizo a função para gerar números aleatórios. Eu coloco para gerar números aleatórios de 1000 até 9.999. É claro, depois é recomendado colocar entre 100 mil e 1 milhão. E depois, se eu preciso fazer mais alguma coisa, não. Eu já gero o número, então eu pego esta referência e coloco no lugar deste número. Então agora vai ser um ID gerado randômico, de forma randômica, e em função de estar enviando o ID, o URL de retorno também vai receber este ID. Como eu estou abrindo aspas dupla e fechando aspas dupla, eu coloco a variável internamente, diferente conforme anteriormente eu precisei separar aqui, porque aspas simples eu não posso colocar a variável internamente. Vamos testar se realmente vai funcionar. Atualizo, agora ele está gerando o número, gerou 8.603, este número ainda eu não utilizei, enviou esses dados para o PicPay e o PicPay retornou ID de referência, em seguida a URL de pagamento. Aqui, caso eu acesse esta URL de pagamento, ele já vai apresentar, vamos ver, acesso a esta URL, eu já tenho o token, então ele gerou o token. E depois eu tenho esta posição, e esta posição é o token que eu posso imprimir. Então, através deste endereço, eu posso imprimir o token e depois temos a data de vencimento. Então, significa que funcionou corretamente. Caso no seu não tenha funcionado, é agora que você deve corrigir. Tente corrigir antes de continuar a aula. Com o PicPay retornando corretamente, eu posso trabalhar com essas informações. Mas antes de eu começar a manipular esses dados, eu quero fazer o seguinte. Esta chave que eu tenho aqui na parte superior, esse PicPay Token, ao invés de eu deixar aqui, crio um arquivo exclusivo para receber este token. Por que eu crio um arquivo exclusivo? Porque quando você mudar de servidor, mudar qualquer outra coisa, simplesmente acessa este arquivo. Então vai ser um arquivo PHP, vai ser um arquivo com o nome de config, extensão PHP o NetBeans atribuiu, e dentro deste arquivo crio uma constante define, e essa constante vai ter um nome. O nome da constante deve ser sempre em maiúsculo, então eu coloco PicPay Token, assim fica fácil de identificar, e aqui você coloca o token, então token do PicPay. É claro, eu não vou colocar no momento, depois eu coloco. Criei essa constante e criei o arquivo. O próximo passo é importar o arquivo config para o exemplo. Então, eu coloco aqui para importar, coloco include once para incluir somente uma vez, dou um Ctrl espaço e quero incluir o arquivo config. Esse aqui exemplo já utilizei, sim, utilizei, estou fazendo uma requisição post para esse endereço, copiei tudo, então posso apagar. E o PicPay Token, então posso apagar esta variável, apaguei esta variável, então na parte inferior, onde eu estou utilizando esta variável, preciso utilizar a constante, esta constante. Como eu incluí este arquivo config no exemplo, no arquivo que eu estou, caso eu comece a digitar PicPay, eu coloquei PicPay, sim,
Inclusive o NetBeans já está apresentando que eu tenho a constante PicPay Token e essa constante tem este valor. É claro, no seu ele está apresentando o token, aquela sequência de números e letras. Eu coloquei a palavra token do PicPay, depois eu altero e está dentro do arquivo config. Então eu incluo. Agora sim, eu já incluí, então para poder testar eu altero o token. Alterei o token no config, posso fechar, não apresentei para vocês o meu token, é claro, e agora eu posso testar novamente se está funcionando corretamente. Simplesmente recarrego, ok, carregou corretamente, gerou a compra 3671. Então, o ID 3671, 3671, sendo o ID único. E como citei, agora eu posso manipular esses dados. Vamos começar aqui na parte inferior manipulando. Eu dou um eco para imprimir. Eu quero imprimir primeiro a imagem. Então, coloco IMG dentro do aspas duplo, IMG, em seguida SRC, source, indicando em qual local que está a imagem. Já posso fechar esta tag IMG somente dentro do aspas duplo e ponto e vírgula para finalizar. E internamente eu coloco o valor que eu quero imprimir. E o valor que eu quero imprimir, ele está dentro deste objeto. Então, qual é o nome deste objeto? É Data Result. Então, eu preciso fechar o aspas duplo, ponto, e abrir novamente o aspas duplo. Coloco a variável e em seguida preciso indicar que eu quero uma determinada posição. Eu quero a posição QR Code. Depois da posição QR Code, eu tenho, dentro deste QR Code, eu tenho um novo objeto. Eu quero a posição esta chave. Então, eu pego simplesmente esta chave e posso testar agora se realmente vai carregar a imagem corretamente. Alt Shift F. Para identar o código, posso colocar 2 quebras de linha neste local, só para ficar mais organizado. E também eu observei que eu não fechei o curly, então preciso fechar o curly. Eu fecho o curly depois da requisição. Então aqui é fechar a conexão com o curly. Para fechar a conexão, então eu coloco curly underline close, fecho a conexão. Recomendado sempre fechar a conexão do curly. Vamos testar se realmente ele vai imprimir o QR Code. Eu atualizo. Ok, imprimiu o QR Code. Anteriormente ele imprimiu somente o código. Agora eu já tenho o QR Code impresso no projeto. Depois do QR Code, eu posso imprimir o link. Então, eco o link, sendo o link da fatura, coloco o link da fatura. E o link da fatura está em qual posição? Então, posso imprimir. Ele está dentro desta variável, a mesma variável conforme eu utilizei anteriormente, mas ele está aqui, nesta posição. Não está dentro do QR Code, está dentro desta chave. Então, eu só acesso esta chave. E finalizo colocando 2 quebras de linha, só para ficar mais organizado. E finalizo a linha. Testar se realmente vai imprimir o link, atualizar, fez a requisição. Agora sim, link da fatura. Tenho o link, mas ele não é clicável. Eu quero que seja clicável. Então eu faço o seguinte, eu recorto tudo isso, eu recortei, crio a tag A sendo um link, href para qual local que deve redirecionar. Em seguida já finalizo essa tag A. Internamente eu coloco a palavra fatura. Vai ser apresentado esta palavra para o usuário clicar. Ele apresenta já o link, mas caso eu clique não vai ser redirecionado para nenhum local. Então eu colo o que eu havia copiado, que tem o endereço. Mas ele vai abrir na mesma página. Vai recarregar, isto é, substituir este valor pelo valor que estiver neste link, substituir por esta página. Eu quero abrir uma nova página, então eu utilizo o atributo target. Utilizando o atributo target, eu posso redirecionar o usuário para alguma página. Neste caso, é para uma nova página, utilizo este valor. Somente não é C, é N, agora sim. Atualizo para ele imprimir o link clicável, clico sobre o mesmo,
eu sou redirecionado para uma nova página, abre uma nova página. Eu não quero que recarregue neste local, eu quero permanecer nesta página. Significa que a conexão com o PicPay já está funcionando corretamente. Agora, essa conexão eu preciso transferir para o nosso projeto. Então, vamos começar transferindo, mas antes de transferir, eu preciso receber os dados do formulário. Então, deixo o exemplo no momento aberto, vamos deixar ele pausado e vamos para o arquivo Checkout Form. É nele que eu preciso implementar. Eu tenho o formulário, eu preciso receber os dados do formulário. Primeiro, eu indico que os dados do formulário são enviados através do método POST, importante, POST em maiúsculo, não é obrigatório, mas eu recomendo. Em seguida, Action, para qual página que será enviado para a mesma página, eu não vou enviar para outra página. Então, eu não preciso colocar o endereço, porque caso eu estou na página Checkout Form, eu quero enviar para a mesma página Checkout Form. Caso eu queira enviar para a mesma página, eu não preciso. Posso deixar em branco, mas temos um problema caso eu deixe em branco. Eu preciso enviar o ID do produto. Então, se eu preciso enviar o ID do produto, preciso enviar mais informação e não somente esta parte. Então, eu preciso indicar que eu quero enviar para a mesma página e passar como parâmetro o ID do produto. E esse ID não é fixo, então eu preciso abrir o PHP, finalizar o PHP, eu pego o ID que vem pela URL, então eu posso pegar este ID que está vindo pela URL. Este ID, colo, somente preciso colocar um eco antes de colar. Agora sim, quando o usuário clicar neste botão enviar, será enviado para esta página e também envia uma variável ID com este valor, conforme está aqui na URL. Variável ID com o valor 1. Em seguida, vamos descer um pouco no botão e na parte do botão também atribuo um name para este botão, name que refere-se ao botão BTN. Eu estou trabalhando com o meio de pagamento, sendo este meio de pagamento. Copio o nome e posso receber os dados do formulário. Os dados eu vou receber após ter pesquisado no banco de dados as informações. Inclusive, você pode colocar aqui o comentário. Pesquisar as informações do produto no banco de dados. E na parte inferior, eu estou recebendo os dados do formulário. Então, aqui vai ser receber os dados do formulário. E para receber os dados, eu faço o seguinte. Eu utilizo filter underline input array, porque eu quero receber todos os dados, todos os campos. Qual método que eu estou utilizando? Input post é post mesmo. Vamos ver no nosso formulário. Correto, método post, por isso que eu coloquei input post neste local, diferente do ID aqui na parte superior, input get, que eu estou recebendo o ID que vem pela URL. Então, quando vem pela URL, o ID, quando vem o valor, é get, e no formulário o recomendado é enviar através do método post. E também indico que tudo que eu receber, eu quero receber como uma string, filter underline default. Recebo tudo como uma string e atribuo para uma variável date, que tem os dados, e posso dar um var dump para ter certeza que eu estou recebendo os dados. Dei o var dump, agora é só testar. Preenchi o formulário, os dados que eu preenchi eu peguei do PicPay, essas informações, somente o nome que eu coloquei, o meu. O CPF, o e-mail e o telefone, eu peguei os dados daqui e coloquei no formulário. Clico em enviar, vamos ver agora o resultado, e temos o var dump na parte superior. Mas importante, não esqueça de atualizar. Depois que você acrescentou aqui no form, antes de preencher o formulário, atualize o formulário, aí sim você preenche o formulário. Então, eu já tenho o var dump. First name, last name, o CPF, o telefone, e-mail, e em seguida eu estou recebendo aqui do botão. E este botão só faltou uma coisa, então ele está faltando eu atribuir um atributo. Então o atributo que eu quero acrescentar,
refere-se ao value. Então, coloco aqui o atributo value e vai receber o seguinte valor. Então, aqui, este value vai ser a palavra enviar. Então, coloco aqui enviar neste local só para ter algum valor. Então, eu tento novamente, retorno para manter os dados no formulário, clico em enviar. Agora, o botão tem um valor, tem a palavra enviar. Você pode colocar a palavra enviar ou pode colocar este mesmo valor, o valor do botão. Eu deixo em enviar mesmo. E o próximo passo é verificar, porque caso eu atualize o formulário, ele deu um var_dump vazio. Então, eu preciso verificar se existir a posição. Então, verifico aqui abaixo. Se na variável date, se iset, se existir, então, esqueci do iset, se existir a variável date, a posição que refere-se ao botão. Então, aqui em relação ao botão, eu comento isso daqui, dou um var_dump só para vocês verem. Eu retorno, mantenho os dados, clico em enviar. Eu quero verificar se esta posição que refere-se ao botão, se ela existir, acessa este if, aí sim dá o var_dump. Recorto o var_dump. Vamos ver o resultado. Eu atualizo, não deu um var_dump. Por quê? Porque o usuário não clicou no botão. Agora, eu retorno para manter os dados e clico em enviar. Clicando em enviar, vamos ver o que ocorre. Agora sim, ele tem os dados, este botão existe, então existe esta posição no array, ele deu o var_dump porque acessou este if. Então, ele somente acessa este if quando o usuário clica no botão. Então, acessar o if quando o usuário clica no botão. Caso o usuário só tenha carregado a página, não acessa este if. E agora você pode implementar a validação, seja a validação através do JavaScript ou através do PHP, indicando que o usuário deve preencher o formulário. Eu vou colocar uma validação simples somente com PHP. Eu crio uma variável empty input. Então, esta variável empty input ela vai receber com o valor falso, quer dizer que não houve nenhum erro, somente aqui é o underline e i minúsculo. Empty input, pego agora esta variável e faço o seguinte. Então, eu utilizo o array map. Para que eu utilizo o array map? Porque aqui os dados eles estão em formato de array. Eu quero verificar se todos os campos estão preenchidos. Então, primeiro eu preciso retirar o espaço em branco. Caso o usuário clicou somente no espaço em branco, observem que ele já preencheu o formulário, ele preencheu o campo, mas ele colocou o espaço em branco, então eu quero retirar esse espaço em branco. Utilizo o trim para retirar, eu quero retirar do qual array? Do array deste array que eu dei o var_dump. Depois que eu retirei o espaço em branco, eu atribuo para a mesma variável, o mesmo array, porque eu só queria retirar o espaço em branco. Agora eu faço o seguinte, se algum campo estiver vazio, então se no inArray, se neste array, caso neste array algum campo esteja vazio, não tenha dados, então eu quero verificar, caso esteja vazio, qual array? Este array, então significa que algum campo está vazio, acessa este if. O empty input agora vai receber true, há algum erro. Falso quando não tem erro nenhum, true quer dizer que houve um erro. Tendo um erro, eu crio uma variável msg e esta variável vai ter um erro, pode imprimir uma mensagem. Eu posso pegar, inclusive, do Bootstrap uma mensagem, um alerta, eu pesquiso pelo Bootstrap, pesquisei pelo Bootstrap, abro o site do Bootstrap e aqui no site do Bootstrap, primeira coisa, eu venho no blog, abrindo o blog, o Bootstrap 5 está no beta 3. Então, na aula anterior eu tinha gravado, estava beta 2, agora já está com beta 3. Enquanto estiver versão beta, você não utiliza o Bootstrap 5. Como ele está na versão beta, não utilize, eu não posso utilizar a versão 5. Então, eu venho aqui em documentação, não posso utilizar a versão 5 porque está em beta,
devo utilizar a versão anterior, sendo esta a última versão. Em seguida, eu quero o alerta, então eu pesquiso pelo alerta, temos aqui alerta, é isso aqui que eu quero apresentar. Eu quero apresentar o danger, erro. Então, vamos ver como que eu utilizo o danger. Temos aqui o danger. É esse que eu copio. Copio e coloco neste local. Somente preciso substituir internamente por aspas simples. Por quê? Porque já temos o aspas duplo ao redor. Então, internamente, aspas simples, substituo aspas duplo pelo aspas simples. Internamente, coloco tudo em uma única linha. Aqui também tudo em uma única linha. Ao redor, aspas duplo, então, ao redor, aspas duplo, ao redor de todo o conteúdo, internamente coloquei aspas simples. Somente preciso agora alterar a mensagem. Então, houve um erro. Qual erro? Indicando que é necessário preencher todos os campos. Somente aqui no necessário, coloco N maiúsculo e posso imprimir agora esta mensagem. Posso imprimir esta mensagem depois de informações pessoais. Então, após informações pessoais, neste local, eu posso imprimir. Abro o PHP, finalizo o PHP e verifico se set, se existir o melhor set ou for diferente de empty. Eu coloco se for diferente de empty, melhor. Se for diferente de empty, quem? MSG acessa este if, em seguida eu posso imprimir o valor que estiver dentro desta variável MSG e depois que eu destruir a variável MSG recebe valor vazio. Eu apago o que estiver internamente. Então eu preciso criar esta variável aqui na parte superior. Por quê? Atualmente só tenho esta variável quando o usuário clicar no botão e houver algum erro. E quando não houver, esta variável não está sendo criada. Então, eu preciso criar esta variável. Eu crio acessar o if neste local. Então, refere-se ao MSG. Começa como vazia, então vai ser a variável. Coloco o comentário indicando. Então, é uma variável, ou melhor, a variável recebe a mensagem de erro. Vamos testar se realmente vai ocorrer isso. Eu vou deixar o campo vazio. Então, eu retorno para manter os dados, eu deixo o primeiro campo vazio. Clico em enviar, preencha este campo. Caiu na validação do require aqui do HTML5. Caso eu esqueça, depois de retornar o require, você coloca este require. Caso eu esqueça, na maioria das vezes eu esqueço de retornar o require durante a gravação. Vamos tentar atualizar novamente. Preencho o último nome, o CPF, telefone e em seguida tenho o e-mail de teste. Pego as informações do PicPay. Necessário preencher todos os campos. Legal, apresentou que algum campo está vazio. Isso é primeiro campo. Mas os outros campos ele não manteve as informações. Eu quero manter os dados no formulário, porque o usuário não precisa ficar preenchendo todas as vezes. Então eu pego a variável que possui os dados que vieram do formulário e no primeiro campo, antes do autofocus, eu utilizo o atributo value, abro o PHP, finalizo o PHP, internamente eu coloco se e set, se existir quem? Esta variável e dentro desta variável existir qual posição? Primeira posição refere-se ao name, então first name. Caso exista esta posição, first name, então ele acessa este if, abro chave, fecho a chave, indicando que é um if. Em seguida, internamente, eu posso imprimir o valor e finalizo a linha. Vamos testar agora. Eu só preencho o primeiro nome e o último nome. Os outros campos eu deixo vazio. Clico, necessário preencher todos os campos, mas manteve o César no primeiro. Já o último nome que eu havia preenchido não manteve, porque eu implementei este value somente para o primeiro campo. Vamos agora implementar para o segundo campo. Eu colo para todos os campos, depois eu retorno alterando, para não ter a necessidade de ficar copiando todas as vezes. Começo do último campo, do campo com name e e-mail. Caso exista esta posição,
pode imprimir o valor desta posição. Depois, caso exista a posição telefone, pode imprimir a posição telefone. Caso exista a posição CPF, então pode imprimir o valor que estiver na posição CPF no campo CPF. E também temos o last name, a mesma coisa. First name eu já implementei anteriormente. Posso testar agora. Coloco o nome, manteve, CPF, manteve, telefone, manteve. Eu apago um deles para deixar um deles vazio e seleciono o e-mail. Tento, necessário preencher todos os campos e manteve. Então, estamos mantendo o valor. Desta forma, caso o usuário esqueça de preencher algum campo, eu estou mantendo. E aqui você pode implementar outras validações. Por exemplo, se o e-mail que o usuário está enviando é realmente um e-mail. Eu acrescento else if, e neste else if eu nego. Se for falso, para isso eu utilizo filter underline var. Eu quero uma variável, validar qual variável? A variável, o valor que está dentro deste array, sendo a posição. Qual posição? E-mail. Então, se esta posição e-mail for um e-mail, para isso eu utilizo filter underline validate e-mail. Validate, ele não está apresentando, agora sim, vocês conseguem ver, porque anteriormente apresentou uma lista muito longa e vocês não conseguiam ver. Vocês podem validar verificando se o dado é um boolean, um float, um inteiro e assim por diante, uma URL, mas eu quero é validar o e-mail. Então, se isso daqui não for um e-mail e retornar falso, então se for diferente de true, se isso for diferente de true, quer dizer que não é um e-mail. Aí sim, acessa este else if e neste else if, Alt Shift F para indentar o código correto, fechou a chave. Então, há algum erro? Erro. Sim, há algum erro. Em seguida, a mensagem erro necessário preencher com e-mail válido. Testar se realmente vai funcionar. Eu preencho todos os campos. Em relação ao e-mail, eu apago.com. Não é um e-mail válido. Vamos ver. Enviar necessário preencher com e-mail válido. Significa que validou corretamente. Agora, caso eu coloque o .com, ele vai verificar que o e-mail é válido e não apresentou erro nenhum. Todos os campos estão corretos. Assim como eu implementei em relação ao validar e-mail, você pode validar o CPF, pode validar outras informações caso sejam pertinentes no seu projeto. Não havendo nenhum erro, então, caso continue falso, esta variável não recebeu true, então eu posso agora tentar fazer a requisição para o PicPay. Então, se for diferente de true, quem for diferente? Esta variável, empty input, então se ela for diferente de true, caso ela seja falso, então diferente, ponto de exclamação negando, então se for diferente de true é falso, então se for falso, acessa este if, aí sim pode fazer a requisição para o PicPay. Então vamos colocar um comentário. Acessa o if quando não há erro nenhum no campo. Não havendo nenhum erro, acessa este if e eu posso fazer a requisição. Vamos ver aqui no exemplo PicPay e começar a copiar gradualmente. Vocês viram por que eu implementei um arquivo separado. Aqui tem menos código, é mais fácil de compreender do que caso eu colocasse diretamente aqui. Aumentou um pouco a aula, mas do meu ponto de vista fica mais fácil. Primeiro preciso incluir o arquivo config. O arquivo config possui o token. Então o arquivo config incluo depois da conexão. Inclusive neste ID eu posso fazer o seguinte. Se o ID for empty, então acessa este if, quer dizer que não está vindo o ID na URL. Caso não venha este ID na URL, acessa este if e neste if eu faço o redirecionamento. Header, eu redireciono o usuário. Importante, location, L maiúsculo, eu redireciono o usuário para produtos. Então, eu copio o endereço e colo neste local. Eu somente preciso arquivo index, não preciso colocar o restante do endereço. Caso ele não consiga fazer o redirecionamento, eu posso pausar o processamento.
daí em seguida coloco erro página não encontrada. Vamos testar se realmente vai funcionar isso. Eu primeiro faço o seguinte, apago este ID, copio e depois eu apago, tentar, redirecionou para a página de produto. Era isso que eu queria, porque caso não venha o ID, ele redireciona para o arquivo index, senão ele vai apresentar erro aqui na parte inferior, porque ele não vai ter produto, não tendo produto, ele vai dar erro neste name. Inclusive, aqui eu posso fazer o seguinte, quando ele está pesquisando valores no banco de dados, pesquisar informações, então nessa parte de pesquisar informações, eu verifico se realmente ele conseguiu encontrar no banco de dados. Se não conseguiu encontrar, faz a mesma coisa, redireciona para o arquivo index. Então aqui na parte superior, pesquisar informações do produto no banco de dados, e antes de dar o extract, eu verifico se ele encontrou algum registro no banco de dados. Então, se primeiro pego a variável que possui as informações, em seguida utilizo a função para contar a quantidade de linhas. Importante, esta função você deve colocar exatamente conforme eu coloquei. Então, se for igual a 0, significa que não encontrou nenhum registro no banco de dados. Não encontrando nenhum registro, eu redireciono para o arquivo index. Caso não consiga redirecionar por algum fator, ele pausa o processamento, erro página não encontrada. Em seguida também coloco uma quebra de linha. E para fazer o redirecionamento correto, eu copio primeiro o redirecionamento, eu acrescento mais uma função aqui na parte superior. Então, acrescento o b_start, porque caso você esteja utilizando alguma hospedagem compartilhada, em função de ser uma hospedagem limitada, pode dar erro de buffer. Então, para limpar o buffer de saída, você acrescenta esta função para funcionar corretamente o redirecionamento. No seu computador vai funcionar corretamente, porque provavelmente seu computador ele não vai ter o erro de buffer. Agora, hospedagem compartilhada pode dar o erro. Eu estou acessando produto 1, existe no banco de dados, coloco o produto 7. Existe o produto 7? Não, não existe. O último é 4. Coloquei o 7, sou redirecionado para o listar produtos, porque não existe o produto 7. Está funcionando corretamente. Não envio o ID, sou redirecionado para o produto. Está funcionando a parte para cuidar em relação ao tratamento do acesso à página. Mas isso era somente uma observação. Eu retorno novamente. Acessa o hífen quando não há nenhum erro no formulário. Eu preciso começar a mover, continuar a mover o PicPay, porque eu já coloquei o include. Agora eu preciso o ID de referência. E este ID de referência vai ser este ID, porque este ID ele já é único. Caso eu venha em estrutura, ele auto-incrementa, o próprio banco de dados encarrega-se de indicar qual é o próximo e também ele já é único, então ele é chave primária, sendo chave primária é único, não é repetido. Então é esse ID que será utilizado. E este ID eu só consigo obter quando eu faço a requisição para o banco de dados. Então quer dizer que eu preciso salvar a compra. Após ter salvo a compra, aí sim eu faço a requisição para o PicPay. Então eu preciso agora salvar os dados da compra no banco de dados. E para salvar essas informações eu preciso ter uma tabela no banco de dados. Esse localhost, assim, permanece ainda, coloco o banco de dados, deixo no mesmo lugar. Eu só crio uma nova tabela, então essa nova tabela, coloco o nome de pagamento com PicPay, coloquei o nome da tabela, seleciono 20 colunas, não é necessário utilizar todas elas, não vai dar problema, e executar. Primeira coluna vai ser o ID, e esta coluna ID ela vai ser chave primária e também vai ser auto-incrementa. Em seguida, vamos ter o first name, eu pego conforme está aqui no nosso vardump, não, clico em enviar, ele vai ter o vardump, mesmo sendo tudo vazio. Então, vamos ter o first name, um varchar, seleciono o varchar, 220 caracteres, depois vamos ter o
Last name vai ser um varchar, também 220 caracteres. CPF, em relação ao CPF, coloco CPF, vai ser um varchar. Sim, CPF também vai ser um varchar, no máximo 20 caracteres. Depois tem o telefone também vai ser um varchar, no máximo 20 caracteres. Depois do telefone temos o e-mail já é um pouco mais longo, ele pode ter 220 caracteres. Depois do telefone temos a URL de pagamento. Qual URL de pagamento? Vamos ver, é esta URL, então pego esta URL e coloco o nome da coluna, somente coloco underline e o minúsculo, vai ser um varchar. E qual é o tamanho dela? Aqui qual é a extensão? Quantos caracteres que tem? Só confirmar, colo, seleciono, tem 78 caracteres. Então eu posso colocar 220 caracteres, já é o suficiente. Então coloco 220 caracteres. Depois da URL de pagamento temos o QR Code. Em relação ao QR Code, não é obrigatório. Por que não é obrigatório salvar no banco de dados? Porque já tem a URL, o usuário pode clicar nesta URL e abrir o QR Code. Mas se você quiser, você pode salvar o QR Code. No meu exemplo, eu vou salvar o QR Code. O QR Code ele tem, eu acho que mais ou menos uns 3.000 caracteres. Vamos ver. Chego no final, 3.914 caracteres. Isso significa que eu não posso utilizar o varchar, eu preciso utilizar o text. E o text eu não preciso colocar quantos caracteres eu preciso salvar no banco de dados. Depois do QR Code eu tenho quando vai vencer. Quando vai vencer, quero ver, temos aqui. Quando vence, então eu copio também, underline, em seguida AT. Isso vai ser um datetime, então eu coloco datetime, que refere-se data e hora. Em seguida eu preciso também indicar qual produto que o usuário está adquirindo. Por exemplo, aqui ele está adquirindo um produto X e este produto X tem este preço. Então eu preciso indicar qual produto. Eu pego o nome da tabela e em seguida apago o S underline ID. Nome da tabela, apago o S no final, underline ID, fica fácil de identificar que isso é uma chave estrangeira. É um inteiro, então não preciso colocar quantos caracteres. Depois as colunas padrões que eu tenho igual no produto. Quais são as duas colunas padrões? São as colunas conforme o framework Cake PHP utiliza. Quando eu estou cadastrando, então vai ser um datetime, passei o datetime, data e hora, e quando eu estou editando. Quando eu estou editando também é datetime, somente quando eu estou editando não é obrigatório. Vamos ver, não é obrigatório, pode ser nulo, então seleciono que não é nulo, o ID do produto é obrigatório, quando vai vencer é obrigatório, também posso deixar, QR Code não é obrigatório e a URL de pagamento também não é obrigatório. Logo vocês vão compreender porque eu estou colocando que não é obrigatório a URL e o QR Code. Esses dois não são obrigatórios. E o restante eu deixo como está. Seleciono InnoDB para poder fazer o relacionamento de chave primária com chave estrangeira diretamente no banco de dados, mas isso nesta aula eu não apresento. Eu apresento no curso PHP Developer essa funcionalidade. Guardar, criei a tabela, agora eu posso começar a inserir valores. Então, aqui, salvar no banco de dados, vamos criar a query. Então, a query vai ser um insert, porque eu quero inserir dados. Insert importante. Palavras reservadas, insert, into, são palavras reservadas. Então, você coloca em maiúsculo, tem este hábito, porque é recomendado. O nome da tabela sempre em minúsculo. Então, insert into nessa tabela, nessas colunas, os seguintes valores. Então, viram que é muito mais fácil de identificar quando você segue padrão. Palavra reservada, maiúsculo. Nome da tabela, minúsculo. Palavra reservada, maiúsculo. Quando você coloca nome de tabela, nome de coluna em maiúsculo, para fazer manutenção, isso vira uma bagunça, então não
coloque nome de tabela, nome de banco de dados, nome de colunas em maiúsculo. Não pegue esse hábito. Coloque em maiúsculo somente as palavras reservadas. Em quais colunas que eu quero inserir? First name nesta coluna, depois temos o last name, depois do last name vou ter o CPF, então são as colunas que devem receber valor. Telefone também, depois do telefone eu tenho o e-mail. A URL de pagamento não é obrigatória porque ainda não fiz a requisição para o meio de pagamento, então não tenho. Quando vai vencer, então eu preciso criar esta posição, quando vai vencer. O ID do produto eu tenho porque eu estou enviando pela URL, então eu tenho este ID do produto. E depois, quando eu estou cadastrando. O ID do produto é uma chave estrangeira, você pode fazer o relacionamento direto no banco de dados. E agora eu utilizo o PDO. Ao utilizar o PDO, também posso utilizar o bind param. Ao invés de eu atribuir o valor diretamente neste local, eu crio um link. Então, um link first name, depois um link last name. Aqui é somente link, ainda não estou colocando os valores. Tenho o CPF, depois eu tenho o telefone, são somente link, 2 pontos, também o e-mail, inclusive eu poderia ter feito diferente, copiado todas as colunas, em seguida só acrescentado os 2 pontos, que seria mais ágil. Depois temos o ID do produto, também 2 pontos, e quando eu estou cadastrando. Aqui no cadastrando você pode pegar a hora atual do servidor, mas eu não vou colocar porque eu vou precisar ter já a hora atual, a data atual, para poder aumentar a data de vencimento. Só que eu confiro para verificar, correto, isso aqui está junto com os 2 pontos. Eu somente aumentei aqui para poder ver o resultado. Está funcionando, porque 2 pontos está em uma linha e o texto em outra. Eu achei que ele estava separado, não pode estar separado. Eu insiro os dados, então com a query pronta eu atribuo para uma variável query. Aqui esta query vai ter o seguinte nome, então vai ser pagamento PicPay. Apago esse nome produto, apago um pouco para ter menos palavras, menos letras, quer dizer, e apago o S no final. Esta variável possui a query. Agora eu preciso preparar esta query. Pego a variável que possui a conexão com o banco de dados e para preparar a query utilizo o prepare. Eu quero preparar qual query? A query que está dentro da variável desta variável. Depois que eu preparar a query, eu atribuo para uma variável, então vai ser o add. Em seguida eu copio o nome que eu atribuí aqui para seguir o mesmo padrão. Preparei a query, posso substituir os valores pelos link. Então, primeiro eu utilizo a variável add e para isso preciso indicar que será utilizado o bind param e através do bind param posso indicar que este link first name, este link vai receber o seguinte valor. Então, o valor que vem do formulário, lembram do var_dump, os dados estão nesta variável, pego esta variável. Em seguida, qual é a posição no array? No array first name. E este first name, o usuário digita texto, então eu posso também indicar PDO param_str, indicando que aqui eu devo receber somente string. Essa parte aqui é obrigatória? Não. Essa parte aqui é opcional. Eu só estou apresentando porque existe. Então, inclusive, no primeiro eu coloquei, agora nos outros eu não vou colocar. Eu só queria apresentar que existe. Existe o param_str em relação a string, int, para inteiro. Quando você começa a digitar, ele dá a sugestão. Inclusive, retorno só para vocês verem. Param_boolean, int, eu quero somente em relação a string. Você pode utilizar todos esses outros parâmetros para verificar. Por exemplo, quando você está trabalhando com inteiro, coloca int, mas isso é opcional, então não vou colocar. Depois temos o link last name. Então, o link last name será substituído pelo valor que está na posição last name. Então, substituo, eu colo mais várias vezes, então, mas não sei quantas vezes que eu coloquei.
Depois eu tenho o CPF, então o valor que está na posição CPF eu quero atribuir no link CPF. O link fone vai receber o valor que estiver vindo do formulário na posição fone. Depois a posição e-mail, o link e-mail vai receber o valor que está na chave e-mail do array. A chave, depois do e-mail, tenho quando vence, eu tenho o produto. Então, vamos colocar todos os links, depois eu substituo quando eu estou cadastrando. Somente isso. Esses dois últimos eu não preciso. O ID do produto está dentro da variável ID. É muito simples, porque eu estou recebendo aqui na parte superior, como também depois eu estou pesquisando no banco de dados. Eu nem preciso pesquisar no banco de dados esse ID, mas vamos deixar, porque eu implementei anteriormente, vamos deixar então. Somente eu preciso em relação à data, quando eu estou cadastrando e quando ele vence. Quando eu estou cadastrando, eu posso pegar a data atual e quando vence eu posso acrescentar, por exemplo, 2 dias, 3 dias, é opcional conforme a necessidade do seu projeto. Então aqui vamos colocar em relação à data para salvar no banco de dados e enviar para o PicPay. Então, para pegar a data, eu utilizo a função date. Eu quero em qual formato? Eu quero ano com os 4 dígitos, então é maiúsculo, mês e dia. Eu estou pegando neste formato, o formato que deve ser salvo no banco de dados, e não no formato que temos o hábito, dia, mês e ano. Hora, H maiúsculo, para ter 24 horas, em seguida I minúsculo e S minúsculo. Eu já tenho a data e a hora. Depois que eu obtiver o valor, eu atribuo para uma variável, a mesma variável que vem do formulário. Então, eu coloco neste array, sendo a posição que refere-se à mesma conforme está no banco de dados. Esse nome. Então, coloco, assim é fácil, porque no link eu vou indicar que eu vou pegar o valor que está dentro desta variável nesta posição. Fica muito mais fácil. Isso eu estou pegando a data atual. Caso você dê um var dump em day aqui na parte inferior, você vai ver que vai pegar a data atual. Em seguida, a data atual do servidor. Então, a data atual do servidor no seu computador. Ele não vai pegar o horário do seu computador. Caso no seu computador o servidor tenha outro horário diferente do seu computador, ele vai pegar do servidor, mesmo sendo localmente. Ele vai pegar o horário do WAMP server, caso você esteja utilizando o servidor XAMPP, ele vai pegar o horário do servidor XAMPP e assim por diante. Depois do horário do servidor, eu preciso acrescentar 3 dias. Para isso, eu faço o seguinte: utilizo a função strtime. Para que serve esta função? Vamos ver. Aqui ele está explicando. Ele vai converter a data para Unix timestamp. Sempre leia essa documentação. Eu sei que está em inglês, mas é uma boa oportunidade para treinar. Em seguida, depois do strtime, eu preciso indicar qual data eu quero converter essa data aqui. Eu quero converter, isto é, aumentar 3 dias. Então, eu simplesmente coloco ponto, em seguida, aspas simples, acrescento mais 3 dias. Mais porque eu quero acrescentar, 3 porque é a quantidade, e o que eu quero acrescentar é 3 dias. Depois que eu acrescentar esses 3 dias, eu quero converter ele para o seguinte formato, para este formato novamente. Então, para isso, eu preciso utilizar a função date. Utilizo a função date e nesta função date eu indico o formato. Então, aqui primeiro o formato, em seguida qual data? Essa data convertida. Então, essa data que eu estou convertendo aqui, toda essa instrução está acrescentando 3 dias. Depois que acrescentar 3 dias, eu converto novamente para o formato, para este formato aqui. Por que eu preciso converter? Porque aqui, lembram quando eu cliquei strtime e comecei a digitar, o NetBeans apresentou o alerta e informou que vai converter a data para Unix? Então, ele converteu a data para Unix. Agora, eu quero converter novamente para este formato.
E agora eu vou ter a posição, vamos ver qual seria a posição interessante aqui. Então, eu vou colocar data de vencimento, essa data. Então, essa data que será salva no banco de dados. Essa data, então pego já a mesma para salvar no banco de dados. Então, esse aqui eu salvo no banco de dados, ano, mês, dia. Esse formato é para o banco de dados. Confirmar em produtos, aqui em produtos, procurar, é esse formato. Ano, mês, dia, hora, minuto e segundo, neste formato. Mas para o PicPay não é esse formato. Qual é o formato? Eu preciso enviar neste formato. Caso eu venha em esquema, data está aqui. Temos ISO 8601, indicando que eu devo enviar a data neste formato. Então, agora eu pego a data e converto para este formato. Utilizo o date, primeiro a função date, em seguida date, aqui é maiúsculo, date atom. Inclusive, observem que quando eu começo a digitar, ele já apresentou date atom. Ele vai converter para qual formato? Então, inclusive, vamos ver se ele apresenta mais informações. Atom não apresentou, mas ele tem ano, mês, dia, em seguida o TH, não é isso que eu tenho? É isso aqui. O T é uma letra padrão, ou você pode colocar um espaço em branco. ISO também permite espaço em branco, mas aqui é recomendado colocar o T, em seguida a hora e depois o time zone. Vamos fazer então isso. Date atom. Agora sim, agora ele apresentou o que eu queria. É esse formato. Ano, mês, dia, o T que é para separar. Você pode colocar espaço em branco, mas aqui eu preciso enviar o T. Em seguida tenho a hora e o time zone. Seleciono que eu quero converter para este formato. Eu quero converter qual data? Essa data aqui. Mas essa data ela está neste formato. Eu preciso converter para Unix, para o formato Unix. Então, strtime, temos aqui, e temos a explicação, Unix, e eu quero converter essa data. Então, primeiro, pego essa data aqui que está neste formato, a data, converto para Unix, depois eu converto para ISO e atribuo para uma variável data de vencimento, sendo a data que será enviado para o PicPay. Posso tentar agora salvar no banco de dados isso. Sim, já posso tentar. Agora é só executar. Para executar, utilizo add underline pay. Underline pay, sim, é uma variável. Add pay PicPay. E em seguida utilizo a função execute para executar a query. Vamos ver se realmente vai inserir. Eu não estou fazendo ainda a requisição para o PicPay. Eu quero salvar no banco de dados no momento. Inclusive, eu posso pegar já o último ID. Mas antes de eu pegar o ID, vamos ver se realmente funciona. Depois, aí sim, vamos preencher o formulário. Preencho para conseguir cadastrar corretamente. Acredito que cadastre. Caso não tenha, ele apresenta algum erro. Não apresentou erro nenhum, venho no banco de dados, venho em procurar, inseriu com sucesso os dados. Era isso que eu queria. Então, por exemplo, temos a data quando eu estou cadastrando, produto 1 é produto 1, sim, produto 1. Em seguida, eu tenho o acréscimo, eu coloquei 3 dias, então 25, 26, 27 e 28, correto. Aumentou 3 dias conforme eu quero, acrescentou corretamente. Cadastrou corretamente, agora eu quero este ID. Eu falei anteriormente, last ID, último ID, é este ID que eu quero recuperar. Mas antes de eu recuperar, eu posso fazer o seguinte, verificar se ele conseguiu cadastrar com sucesso, aí sim eu tento recuperar este ID. Caso ele não tenha cadastrado com sucesso, eu não devo tentar fazer a requisição para o PicPay. E para verificar se realmente conseguiu cadastrar com sucesso, utilizo o if se a variável addPicPay, se ela conseguiu cadastrar com sucesso, então eu utilizo a função, esta função, eu conto a quantidade de linhas, então caso ele tenha retornado true, conseguiu cadastrar com sucesso, agora se não, else não conseguiu cadastrar com sucesso. E quando não conseguiu cadastrar com sucesso, vamos ter uma mensagem de erro. Então, pego esta mensagem de erro
em seguida erro, coloco a palavra tente novamente. Você pode colocar uma outra frase, mas eu coloco tente novamente. Somente isso, e conforme eu setei, você pode colocar uma frase mais completa ou melhor. Mas quando ele conseguiu cadastrar com sucesso, eu posso tentar recuperar o último ID inserido, esse ID, e para recuperar utilizo a função last. Você deve colocar exatamente conforme eu estou colocando. Insert deve ser I maiúsculo, last, insert ID também o I maiúsculo. É uma função, abro parênteses e fecho parênteses e atribuo para uma variável. Mas eu quero pegar o ID da qual conexão? Da última conexão. Então, a última conexão está dentro desta variável cone. Então, esta variável cone que possui a conexão com o banco de dados, o último registro que eu inseri. Eu atribuo o valor para uma variável last underline insert para ser fácil de identificar. Last insert ID. Então, sempre quando eu precisar do último ID, eu utilizo esta variável. Já tenho o último ID, vamos retornar agora no exemplo do PicPay. Eu tenho agora referência. Este ID de referência será o último ID. Este last insert ID. Copio os dados da compra, aqui é T, depois eu coloco T. Aqui vai ser o D mesmo ou eu coloco T? Vamos colocar T melhor. Eu alterei T, então aqui também eu coloco T. Na hora que eu estava anteriormente implementando, eu não vi. Pego esta variável e em seguida a parte que está criando o array e colo Alt Shift F para indentar o código e podemos agora tornar esses valores dinâmicos. O ID de referência é o last insert ID, é este ID que será utilizado. Em seguida, a URL da sua loja. Em relação à URL da sua loja, você pode colocar no config. Então, eu acesso o config e no config eu já tenho o token. Agora eu coloco este valor também. Vamos colocar define, são mais 2 define. O próximo é o referente à referência, não, callback. Pego o nome e altero tudo para maiúsculo. Só copiei para colocar exatamente conforme está definido. Somente apago agora a parte do minúsculo. É o primeiro, inverti o primeiro. Agora o segundo é return URL. Coloco aqui return, mesma coisa, return, em seguida a URL e a parte do minúsculo eu apago. Preciso colocar agora os endereços. Esse daqui eu recortei e agora eu colo aqui no config. Colando aqui no config, eu preciso colocar dentro do aspas duplo. E depois também temos em relação ao return. Então aqui o return é a mesma coisa. Eu recorto essa parte, recortei, venho no config e substituo aqui no config. E ao invés de eu determinar agora no checkout só utilizo a constante. Eu copiei a primeira constante, callback URL está correto. Depois eu tenho return URL, coloco neste local. Somente preciso concatenar desta forma. Então, quando você mudar de servidor, você não precisa ficar procurando pelo projeto. Você sabe que você deve alterar aqui no arquivo config. Então, você agora retorna o seu token. Coloquei o token, aqui já está correto. Agora temos o valor. E aqui, em relação ao valor, eu pego o valor que vem do banco de dados. Quando eu pesquisei o produto, eu também pesquisei o price. E o price, o preço, como que está salvo no banco de dados? No banco de dados está salvo como double, 247, 194,47. Então, eu envio este price mesmo. Somente esse price, se você der um var dump, ele está com uma string. Eu preciso forçar para que ele seja um float, que ele seja um double. Então, eu forço colocando double, em seguida eu coloco o price, utilizo o nome da coluna como uma variável em função de ter dado o extract na parte superior. O extract, esse extract que eu estou setando,
dou um extract no array, aí eu posso utilizar o nome da coluna como uma variável para imprimir o valor. Eu imprimi o valor price, mas esse price deve ser um double, deve ser separado pelo ponto. Quando está vencendo, então eu já converti a data, já estou convertendo a data para ISO, utilizando o dateAtom, conforme eu apresentei anteriormente. Então eu pego a variável, eu já tenho essas informações. Agora faltam as informações referente ao cliente. Primeiro, o nome, eu pego o nome que vem do formulário, está na variável, nesta variável, em seguida a posição. Altero neste local, primeiro o nome, depois eu tenho o último nome, last name, a última parte do nome, depois eu tenho o CPF que vem do formulário, pego essa parte, depois do CPF também temos o e-mail, depois copio o e-mail e substituo neste local e também tenho o telefone. Agora, em relação ao telefone, precisamos fazer algumas alterações. Por que eu preciso fazer algumas alterações? Eu preciso enviar o 55 referente ao Brasil, isso no nosso formulário não tem. Eu só tenho DDD, mas eu tenho o parênteses. E aqui, para fazer a requisição, eu não posso enviar o parênteses. Eu devo enviar neste formato. Então, eu preciso agora trabalhar também com o telefone. Vamos fazer o seguinte. Eu utilizo a função str_replace. Eu quero substituir. Então, eu quero substituir o quê? Eu quero substituir esse parênteses. Eu quero substituir por um espaço em branco. É espaço em branco? Só confirmar se realmente sim, é o espaço em branco que eu preciso. Eu quero substituir no telefone. O telefone está em telefone, em fone. Então, substituo. Depois que eu substituir, eu atribuo para uma variável cifrão fone form1. Eu coloco a primeira parte. Depois eu pego isso e substituo na segunda parte. Então, pego esse, substituo. Agora eu quero substituir por esse valor. Então, refere-se ao segundo parênteses. Inclusive, eu faço desta forma. Foneform deixo para não ficar criando muitas variáveis. Então, aqui também é foneform. Depois que eu retirei os parênteses, agora sim eu posso colocar o valor. O 55 do Brasil eu deixo, apago essa parte, em seguida concateno com o valor fone. Ou, inclusive, eu posso colocar internamente mesmo. Por que eu posso colocar? Porque é aspas duplo. Então, em função de ser aspas duplo ao redor, eu posso imprimir diretamente a variável. Eu já estou enviando os dados, quer dizer, estou criando os dados. Agora eu preciso iniciar o curly, em seguida faço a requisição. Depois que eu fazer a requisição, tenho as respostas. Aqui o restante permanece tudo igual. E depois temos o var_dump e o valor imprimindo o link e o QR Code. É esse mesmo, não precisa alterar nada. Então, substituo ou colo aqui abaixo, colo Alt Shift F para identar o código. Vamos ver agora o resultado, se realmente vai fazer uma requisição correta para o PicPay. Vamos ver, sim, eu posso tentar. Clico em enviar, vamos ver a hora da verdade. Opa, já fez a requisição para o PicPay, não apresentou erro nenhum. Fez a requisição, enviou os dados para o PicPay. PicPay retornou a URL, também retornou o QR Code. Estou já imprimindo o QR Code e tenho o link da fatura. Então, funcionou corretamente, mas vocês viram que ficou mais fácil agora. Eu implementei este exemplo básico. Caso você não queira implementar essa integração para o projeto apresentado nesta aula, você já tem a integração básica, a integração utilizando o PicPay com o PHP, utilizando essa integração básica. Eu volto no checkout. Então, ao invés de eu apresentar agora este eco, eu quero apresentar uma janela modal. Vamos pesquisar por model. Janela modal, temos aqui a janela modal. E nesta janela modal eu quero o seguinte, model, eu pesquisei por model, sim.
janela modal, eu quero isso. Esta janela eu quero apresentar. Então, eu faço o seguinte, copio esta janela modal, toda ela. Depois que eu copiar, eu coloco na parte inferior ou aqui internamente. Eu coloco internamente isso, coloco aqui internamente. Só imprime a janela modal quando conseguir realizar o pagamento com sucesso. Fecho o PHP, abro o PHP, internamente eu coloco a janela modal. Comente todo o código que você vai compreender melhor. Por exemplo, aqui, então vai ter a janela modal. Coloco o comentário HTML, vai ser janela modal com o QR Code, e assim você vai comentando. Aqui eu coloquei o comentário HTML, também você pode colocar o comentário PHP, conforme já utilizamos anteriormente. Aqui o comentário PHP, e esta janela modal, ela vai ter o seguinte nome. Então, ao invés de ser ID modal, vai ser o PicPay com este nome, inclusive o PicPay P minúsculo. Pego o PicPay e aqui também altero exemplo modal para PicPay. Temos mais algum lugar, temos aqui também PicPay, e observem que ele é um ID. E eu quero carregar esta janela somente quando o PicPay retornar. Então, quando o PicPay retornar este valor, aí sim eu quero imprimir a janela modal. Eu venho aqui na parte inferior, crio a tag script, já finalizo a tag script, ou primeiro eu crio o PHP, fecho o PHP internamente, se e set. Se existir a posição que eu havia copiado, a resposta que o PicPay retornou, caso exista, então acessa este if, e dentro deste if, primeiro fecha o PHP. É claro, tem várias formas de implementar. Eu aqui estou implementando tudo na mesma página, por isso que eu estou seguindo este padrão. Depois, internamente, eu abro a tag script, finalizo essa tag script, e dentro dessa tag script eu faço o seguinte, eu carrego a janela modal. Se isso for verdadeiro, aí sim carregue a janela modal. Utilizo o cifrão do jQuery, eu estou incluindo o jQuery? Sim, incluí o jQuery da CDN do Google. Quando carregar o documento, quando ele finalizar a leitura da página, eu quero que ele execute uma função. E internamente, dentro desta função, eu faço o seguinte, somente abro chave, fecho a chave, internamente eu utilizo o cifrão do jQuery, eu quero carregar qual janela modal? Uma janela modal, hashtag porque é ID, só confirmar para vocês terem certeza o que eu estou utilizando. Janela modal com o QR Code é um ID, então é hashtag PicPay, o ID é PicPay. Coloco hashtag PicPay, é uma janela modal, então esta janela modal eu quero que ele faça o quê? Eu quero que ele apresente. Opa, show, está errado. Desta forma, agora sim, posso tentar se realmente vai carregar a janela modal. Vamos ver, eu simplesmente clico em enviar, ele deve abrir a janela modal, é claro, porque eu não atualizei, eu preciso atualizar e dar um Ctrl F5 para recarregar este JavaScript, eu preciso dar um Ctrl F5. Só ter certeza, agora sim, preencho o formulário com os dados que o próprio PicPay indica, clico em enviar, ele vai fazer a requisição e não carregou a janela modal. Ele deveria ter carregado por algum fator, ele não carregou, então precisamos ver o que eu coloquei de errado. Se e set, se existir data result, está correto, abro o PHP, em seguida coloco script, está correto, script, document, está correto, ler, aqui função, a função está errado, faltou a letra C. Agora sim, atualizo, dou um Ctrl F5 para recarregar, porque eu realizei a alteração no JavaScript, preciso preencher o formulário, é rápido, porque eu manteve os dados, clico em enviar, opa, abriu a janela modal. Então agora nesta janela modal eu quero imprimir o QR Code. Primeiro eu altero em relação ao título, então aqui em relação ao título, pego a parte da janela modal, essa janela modal,
temos a parte do título. Eu quero implementar seguindo o seguinte padrão. PicPay, eu tenho algum modelo para utilizar? Eu posso pegar aqui do banco de dados mesmo. Nosso banco de dados possui o endereço. É o endereço na parte do pagamento. Sim, eu ainda não estou salvando o link de pagamento, então eu não posso utilizar do banco de dados, mas eu tenho este endereço. Eu quero esse endereço. Abro uma nova guia, colo, eu quero esta palavra ou esta frase. Pague com PicPay, altero aqui, pague com PicPay. Atualmente está da cor branca, eu quero alterar o fundo, então eu quero alterar somente o header. Background, então eu quero que tenha a cor de fundo, não primary, ele está sugerindo primary, eu quero o verde, o SUSES. Você pode pesquisar por BG SUSES aqui no Bootstrap, você vai ver para que serve, é para o background. E também eu quero o texto, então text white, você também pode pesquisar no Bootstrap pelo text white, que refere-se ao texto branco. Esse botão é esse fechar, então eu posso deixar. Eu quero centralizar, então eu posso centralizar todo o conteúdo? Sim, eu centralizo todo, então eu coloco Text Center para centralizar. Agora eu recomendo que você execute novamente, eu só não vou executar para ver o resultado, para não estender muito a aula. E aqui dentro do body eu quero imprimir a seguinte frase: abra o PicPay em seu telefone e escaneie o código abaixo. Então eu pego esta frase e esta frase coloco dentro de um H5 igual esse H5. Então, colo o H5 e depois substituo a frase por esta frase. Ao invés de ser pague com PicPay, eu colo a frase que eu havia copiado. Depois, vamos ver o que eu tenho. Refere-se ao QR Code. Eu já estou imprimindo o QR Code no projeto? Sim, eu já estou imprimindo o QR Code. Então, este link eu recorto esta imagem, eu estou dando um eco e, inclusive, eu copio todo este eco. Então, Ctrl C ou Ctrl X. Ctrl X, eu recorto e colo abaixo do H5. Abro o PHP, finalizo o PHP, colo o MG, somente deixo assim mesmo. Posso testar ou não, ou eu posso acrescentar mais um texto abaixo, então vai ser o P de parágrafo, abro o P, finalizo, utilizo o atributo class, eu quero o seletor do Bootstrap, é o lead. Temos tipografia lead, é esse texto que eu quero. Então, pego o nome do seletor e colo neste local e vai ser qual mensagem que eu quero. Então, vai ser esta mensagem. Se tiver algum problema, pego esse mesmo texto, eu crio mais um P de parágrafo, agora refere-se ao link. Então, aqui, ao invés de ser esta frase, apago, crio um link a href para qual local que eu quero redirecionar, finalizo essa tag a. Depois que eu finalizar essa tag a, eu coloco um texto. Qual texto? Esse mesmo, saiba como atualizar o aplicativo e vai redirecionar para qual local? Para esse mesmo local. Botão direito, copiar o endereço do link, vai redirecionar para este local, para o PicPay. Em seguida, temos mais alguma coisa? Não, no momento isso aqui é o suficiente, mas este link ele vai abrir na mesma página. Eu quero que ele abra uma outra página. Utilizo o atributo target, em seguida o valor, eu quero que ele abra em uma nova página, então coloco este valor. Posso testar agora se realmente vai funcionar. Retorno, fecho, atualizo, dou um Ctrl F5 para recarregar, para ter certeza que as alterações vão surgir efeito e salvo, clico em enviar, vamos aguardar. Abriu a janela modal com o QR Code, era isso que eu queria. Se tiver algum problema na leitura do QR Code, atualize o aplicativo. Saiba como atualizar. E essa parte aqui dos botões, eu nem preciso os botões. Eu deixo o footer, mas os botões não. Eu deixo sem eles. Então, desta forma, eu já estou imprimindo para o usuário poder ler o QR Code. Mas você também pode implementar o seguinte: caso
o PicPay não retorne sucesso. Então, temos aqui a parte do sucesso e erro. Então, quando ele retornar status 200, ele retornou sucesso. Agora, se não, ele retorna mensagem de erro. Ele pode retornar uma mensagem. Vamos implementar essa parte aqui do erro. Então, aqui, erro. Se houver algum erro, aí sim ele não executa essa instrução. Eu faço o seguinte, depois que eu retornei, ao invés de imprimir, eu faço a parte para verificar. Este eco o link da fatura eu não preciso mais. No momento, eu verifico se e set, se existir a variável result, como que eu estou utilizando para imprimir os valores, é o mesmo modelo. Esta variável, então utilizo esta variável. Depois desta variável, quando ele retornar erro, é qual posição. Só que ele está apresentando o NetBeans, esse alerta. Eu quero a posição, esta posição. Se ela existir, houve algum erro, seja este erro ou qualquer outro erro. Caso exista, não conseguiu executar com sucesso, acessa este if. Agora, se não, else conseguiu executar com sucesso, e neste else, aí sim vamos ter esta janela modal. Recorto esta janela modal e colo. Então, se houve algum erro, vamos colocar uma mensagem de erro. Temos alguma já preparada para conseguir, necessário preencher. Eu tenho aqui abaixo, sim, tenho essa daqui. Erro, tente novamente. É claro, você pode apresentar uma outra mensagem mais adequada. Vamos ver, eu coloco o seguinte. Eu coloco o QR Code incorreto. Então, eu coloquei o QR Code incorreto. Vamos testar agora. Deixo preenchido o formulário, clico em enviar. Vamos ver. Ele não apresentou o alerta, ele apresentou o erro 401. Então, eu posso utilizar o code mesmo. Ao invés de eu utilizar o erro, eu utilizo a posição code. Então, C e set code, sim, C e set code. Primeiro verifico se existe, ou posso já verificar direto. C e set code, se existir o code, e acrescento AND, e o que estiver no code for igual ou diferente, colocar diferente de 200 e for diferente de 200, caso seja 401, 422, 500, caso seja diferente, aí sim acessa este if. Agora, se não, acessa este else. Vamos ver se realmente vai funcionar corretamente agora. Continuando com o QR Code incorreto, clico em enviar, erro, tente novamente. É claro, o usuário não precisa saber que ele não conseguiu realizar a conexão com o PicPay. É você, desenvolvedor, que deve saber. Você que deve colocar frases para que você compreenda. Mas você não deve apresentar para o seu cliente qual é o erro real. Você só informa para ele, tente novamente. É claro que você não vai apresentar, eu tenho erro no PicPay. Você vai perder credibilidade com seu cliente. Então temos aqui erro. Este vardump eu já posso retirar, então eu tenho o vardump na linha 126. Este vardump eu não preciso mais. Depois também eu tenho um vardump na linha 46. Já posso retirar este vardump da linha 46. Ou melhor, eu ainda não fiz uma instrução. Então eu deixo esse vardump. Qual vardump que eu ainda não coloquei? Eu não coloquei o vardump, ou melhor, eu não editei no banco de dados ainda, eu não salvei essas informações, o URL de pagamento e o QR Code, eu ainda não estou salvando no banco de dados, eu preciso realizar um update. Então, quando ele conseguir acessar este else, antes de carregar a janela modal, eu preciso criar uma query para editar a compra, informando os dados que o PicPay retornou. Para criar uma query, então vai ser uma query de update. Update é uma palavra reservada, em maiúsculo. Eu quero editar em qual tabela? Nessa tabela, pego o nome da tabela e eu quero setar os valores. Set é uma palavra reservada, nas seguintes colunas. Eu quero na coluna que refere-se ao URL de pagamento, esta coluna vai receber um determinado valor,
e também a coluna QR Code também vai receber um determinado valor e depois eu também tenho a coluna quando eu estou editando. Esta coluna e esta coluna vai receber a data atual. Criada a query, aqui esse modificado, posso colocar diretamente sendo a data atual. Pego a hora atual do servidor, mas eu preciso indicar qual registro que eu quero editar, porque senão eu estou editando todos os registros. Eu quero editar o registro que tiver na coluna ID o mesmo valor que estiver no Last Insert ID. Cadê o nosso Last Insert ID? O último registro inserido está aqui. Last Insert ID. O último ID inserido através desta conexão que o usuário possui. Depois eu posso colocar where limit. No máximo, pode editar no máximo um registro. Não pode editar mais de um registro. Preciso agora colocar as informações. E a URL está onde? A URL é a mesma que eu estou imprimindo na janela modal. Não, na janela modal não estou imprimindo a URL. Eu estou imprimindo só o QR Code. Então, fecho aspas duplo, concateno e abro novamente o aspas duplo. Desta variável eu quero a posição, eu estou ainda com erro, estou com o PicPay incorreto. Então, eu posso vir aqui no exemplo PicPay esta posição. Eu não corrigi ainda o token, então não vou rodar novamente. E depois eu tenho o QR Code. O QR Code eu estou imprimindo na janela modal. Este QR Code eu copio e colo que eu quero salvar no banco de dados. Altere nessa tabela, setando na coluna este valor, nesta coluna este valor, QR Code, e quando eu estou modificando, onde a coluna ID deve ter o ID que eu inseri no banco de dados, o último ID, no máximo um registro, não pode editar mais. E atribuo a query, então vai ser para a variável query, utilizo esse mesmo nome, somente eu acrescento a palavra up, que refere-se ao update. Criei a query, preciso preparar agora esta query, utilizo a variável con, a palavra, a função prepare, depois preparo a query que está dentro desta variável, atribuo para uma variável, agora refere-se ao up, colo que eu havia copiado anteriormente, só coloco up, que é o update, e o restante. Query preparada, posso executar. Pego esta variável para executar, utilizo a função execute, não esquecer de abrir e fechar o parênteses, porque é uma função. Inclusive, você pode verificar se conseguiu editar com sucesso ou não. No meu caso aqui, não vou testar. Somente retorno para o QR Code correto. Então, você aqui no arquivo config, caso você tenha alterado para o QR Code incorreto, volte novamente para o QR Code correto. Corrigi o QR Code, posso testar agora. Vamos ver, porque anteriormente o QR Code estava inválido. Tento enviar, vamos ver o que vai ocorrer. Opa, apresentou a janela modal, apresentou o QR Code para o usuário poder realizar o pagamento, tem as informações básicas e também no banco de dados, vamos ver, procurar se realmente realizou o update. No registro 11, acrescentou a URL de pagamento e também o QR Code. Desta forma, eu tenho salvo no banco de dados. E o ID de pagamento, que é utilizado como referência, é o 11. Só conferir se eu alterei na URL. Na URL eu corrigi? Sim, Last Insert ID está correto. Então, nesta aula implementamos o seguinte. O nosso projeto que implementamos nas aulas anteriores, antes de eu explicar, tem os var_dump. Agora sim, posso retirar os var_dump. Tem este var_dump e tem mais um aqui na parte superior, um var_dump. Eu retiro. Eu acho que tinha mais uma coisa para implementar, eu já implementei a validação, retirei o var_dump, agora sim posso explicar. Venho em produtos, na primeira aula implementamos a vitrine, visualizar o produto, em seguida implementamos o formulário e nesta aula implementamos a parte para integrar este projeto com o PicPay.
preencho o formulário, eu tenho a validação básica, indicando que o usuário deve preencher o formulário, clicando em enviar, faz a requisição para o PicPay, faz a requisição, salva no banco de dados os dados do usuário, depois que o PicPay retornar, eu salvo a URL, seja a URL de pagamento ou o token, em seguida tem as outras informações e também já apresento o alerta para o usuário. Desta forma, o usuário já pode realizar o pagamento utilizando a sua conta no PicPay. Na próxima aula, precisamos implementar a funcionalidade para receber o status da compra, o retorno. Então, eu aguardo você na próxima aula.